Então, domingo passado eu disse para vocês o seguinte, que quando Paulo disse para os romanos, falou também aos Efésios, principalmente aos Efésios no capítulo 1, no verso 7, quando Paulo falou de redenção, que nós temos a redenção, ele estava pensando numa doutrina da antiga aliança, do Antigo Testamento, chamada resgate. E o Novo Testamento coloca isso, redenção é resgate, nós fomos resgatados. E aí eu disse a vocês que para entendermos isso, nós tínhamos que voltar lá na história de Ruth com Boaz, que é onde Boaz se torna o resgatador. Então, quando ele assume esse papel de resgatador, ele paga toda a dívida que era da família da Noemi, né? E ele tem como recompensa o casamento com Ruth, mas o fato de Ruth casar com ele não tira o direito de propriedade. Ele passa a ser proprietário de tudo aquilo que era da família de Elimelec, das terras, né? A ponto de ter o direito de casar com Ruth. E por que foi colocado isso? Porque nós temos muita confusão com o problema de dízimo e oferta. Isso é um problema sério na igreja, né? Eu costumo dizer que o último ponto do ser humano que se converte é o bolso, né? E tem uma série de discussões aí, vídeos na internet. Às vezes eu vejo pessoas falando, sabe, sem nenhum conhecimento teológico, sabe, sem nenhum aprofundamento, sem conhecimento das línguas originais, e aí eles acabam arrastando, né, milhares de pessoas com eles. Por quê? Porque as pessoas geralmente vão atrás daquilo que lhes satisfazem. E um dia desse eu vi o cara dizendo, não, porque Malaquias 3,10 ele está falando com os sacerdotes, que eram os sacerdotes que estavam falhando. Correto, é verdade, Deus estava falando com os sacerdotes. Agora os levitas sacerdotes não plantavam e não colhiam, então eles não davam dízimo. De onde é que eles tiravam o dízimo? Do dízimo do povo. Então o povo era fiel e os levitas não. O cara não tem, sabe que não tem maturidade? Se você não tem maturidade, você não tem conhecimento para ir na escritura e ensinar, sabe, não se mete a ensinar. Bem, aí nós trouxemos um segundo ponto. Geralmente os caras dizem, não, dízimo é coisa do Antigo Testamento, não é Novo Testamento. Tá bom. Aí vocês lembram que um dia Jesus disse assim, perguntaram para Jesus, é lícito dar tributo a César? Foi o que Cristo disse. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo? Vocês devem tributos tanto a César quanto a Deus. Isso é lógico. Mateus 23, lembra? Vós que dás o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, falando com os escribas e fariseus. Ele disse, vocês devem fazer isso, é dever de vocês fazer isso, sem omitir as coisas mais importantes. Façam uma sem omitir a outra. E aí o ponto, né, central que eu acho muito interessante é você pensar nisso. O que é resgate? Se você é crente, se você é salvo verdadeiramente, eu não digo aquele cara que tem aquela cara de dizer assim, eu sou crente, mas ele tem uma relação tão distante de Deus que ele não sabe absolutamente nada da palavra de Deus. É triste você ver o cara se diz crente, mas ele abre a Bíblia, você conversa com ele e você vê que ele não tem profundidade, ele não tem conhecimento, ele não sabe nada das Escrituras. Ele sabe um ou outro versículozinho assim, eu acho que de tão repetido que é na igreja, né, que ele acaba decorando, mas ele mesmo não tem. As pessoas têm a Bíblia aberta em casa, as pessoas têm uma Bíblia em casa. Por exemplo, estou com um pensamento aqui, eu vou sair daqui, em meio-dia eu tenho que estar pregando lá em Figueiredo, hoje, com a graça de Deus. E geralmente as pessoas pensam em inferno não para elas, só pensam para os outros, e esquecem que todos nós, né, somos o que? Nascemos pecadores. E se hoje nós somos salvos, não é por mérito nosso, é por graça. Então olha só, o que o texto de Salmo 49 diz? Que o ser humano ele tem uma dívida impagável com Deus. De onde é que vem essa dívida? Do pecado de Adão. Adão peca, derruba a humanidade, esse pecado é imputado sobre toda a humanidade, todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, sem exceção, acabou, todos. E aí, a questão do resgate, essa dívida impagável, que o homem não tem como pagar, só poderia ser paga por alguém que não fosse desse mundo e que fosse perfeito e santo. O capítulo 1 de Apocalipse vai nos dizer que não tem nenhum homem na face da terra, né, capaz de fazer isso. Então Deus encarna em Cristo e vem, nós estamos nos aproximando do Natal, Deus encarna em Cristo e Ele vai à cruz pagar essa dívida. Nós temos uma dívida contraída por Adão, todos nós temos essa dívida diante de Deus. Agora, quando Cristo vai lá e paga a dívida, eu não estou livre para fazer o que eu bem entendo, não. O meu corpo, ele passa a ser propriedade de Deus, a minha vida passa a ser propriedade de Deus, tudo passa a ser propriedade de Deus. E Paulo fala isso para nós, né? Que nós fomos comprados. Vocês lembram? Quando ele fala em 1 Coríntios, quando ele diz, nós fomos comprados por um grande preço. Agora, né, glorificai a Deus no vosso corpo. E a gente precisa entender uma coisa: quando Cristo foi na cruz, Ele não pagou apenas 10% da minha dívida, não, Ele pagou tudo. E aí tem gente que pensa que Deus está querendo tirar 10% do salário dele. Não está não, meu irmão, tá? Deus está dando 90% do que é dele para você usar. Essa é a verdade. Aí tem uma outra questão desse dízimo, que eles dizem assim: não, mas isso é da lei. Aí nós pegamos o texto de Hebreus, capítulo 7, que o escritor da carta aos Hebreus, ele remete, ele volta lá ao dízimo de Abraão, quando ele apresenta uma guerra entre 5 reis contra 4 reis. 4 reis derrotam 5 reis, e aí esses reis vencedores, eles pegam os despojos de guerra. O que é os despojos de guerra? E o texto diz, né, a história paralela diz, que esses 4 reis levaram tudo. Não levaram só os bens, não, levaram o povo também. E dentro do povo que vai escravizado está Ló. Aí eu disse para vocês que um fofoqueiro santo chegou com Abraão e disse: olha, Abraão, houve uma guerra em tal canto e levaram o teu sobrinho foi no bolo. Ele estava morando em Sodoma, né? Aí o Abraão disse assim: olha, eu vou resgatar o meu sobrinho e vou resgatar pela espada. Chama os homens de guerra aí e tal, prepara o pessoal. 318, mais os vizinhos que foram apoiar lá. Se o Ló tivesse contraído essa dívida financeira, Abraão teria pago financeiramente. Como ele foi escravizado pela espada, Abraão disse: eu vou resgatar pela espada, vai ser pela guerra. E aí o grupo de Abraão vai lá e derrota os 4 reis que tinham vencido 5 e pega os despojos de 9. Então Abraão já vai rico e volta trilionário. Bill Gates era fichinha na frente do Abraão, né? E aí o Abraão está voltando para a terra dele. O rei de Sodoma chega com ele e diz assim: Abraão, você não precisa do povo, fica com os bens, fica com os despojos, mas o povo não, o povo me dá, eu não sou rei sem povo. Aí o Abraão diz assim: rapaz, eu não quero uma sandália que é tua. E o Abraão devolve o povo para ele e diz assim: eu vou tirar dos bens, eu vou tirar os melhores despojos que eu vou dizimar dele, o resto você pode levar. E aí o que o Abraão faz? O Abraão pega, né, isso, e ele vai a Salém. Alguns dizem que é Jerusalém futura. E lá ele se coloca diante de um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que ele é de uma linhagem especial, não é terrena, não é uma linhagem da terra. E esse Melquisedeque, ele é uma figura de Cristo. Como figura de Cristo, ele está figurando ali, ele está na posição de Jesus. Então o Abraão, que pegou os despojos, se você ler o texto com calma, tanto de Gênesis quanto de Hebreu, você vai descobrir uma coisa interessante. O texto diz que Levi estava nos lombos de Abraão.
Por que o texto faz essa referência? Porque ele está tratando de dízimo, e os dízimos seriam recolhidos pelos levitas. Então o Abraão, quando ele chega lá e se curva diante de Melquisedeque, ele está figurando Levi, o sacerdócio dos dízimos humanos do Antigo Testamento, diante de Melquisedeque, que está representando a figura de Jesus. O que ele está dizendo? Que o sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. E o texto diz que o superior abençoa o inferior, e o inferior é abençoado pelo superior. Então, o sacerdócio levítico, que é inferior ao de Melquisedeque, de Jesus Cristo, ele é abençoado. Bem, quando o Abraão se curva diante de Melquisedeque, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe um sacerdócio maior, de uma ordem superior, que não é dessa terra, e que os levitas, que tinham o direito de recolher o dízimo do povo, estavam ali oferecendo o dízimo diante de Jesus Cristo. Então, a lição para nós é que enquanto houver sacerdócio, no caso de Cristo, vai haver o que? Dízimo. Bem, isto posto, eu quero tratar agora de oferta. Por quê? Porque as pessoas confundem. Dízimo é uma coisa, oferta é o quê? É outra coisa completamente diferente. Tem gente que pega o apóstolo Paulo falando a Timóteo, e ele diz assim: cada um contribua segundo propôs no coração. Aí o cara pensa assim: não, dízimo a gente dá quanto quer. Não é isso. E aí eu quero trazer para vocês, assim como eu trouxe a questão do dízimo, que não é Deus tirando 10%, porque Ele nos comprou, nos resgatou, tudo é dele, tudo pertence a Ele, sua alma é dele, sua vida é dele, seus bens pertencem a Ele, seus parentes pertencem a Ele, seu tempo pertence a Ele, os talentos que você recebeu, os dons, tudo é de Deus, nós não temos nada. Tá? Então, quando eu trouxe isso aqui para vocês, eu trouxe para tirar algumas ideias da cabeça de vocês e mostrar o que a teologia bíblica diz. Com relação à oferta, o dízimo todos nós sabemos que é 10%. Tá. Já a oferta é uma contribuição o quê? Ela é uma contribuição voluntária. E aí eu trouxe para vocês a Êxodo 25. O texto vai nos mostrar que essa oferta voluntária ela é resultado de um coração o quê? Generoso. Quando eu reconheço que a obra de Deus precisa de algo mais, eu sou fiel nos meus dízimos, mas eu olho, a obra de Deus está precisando de algo mais, a casa de Deus está precisando de algo mais, e Deus move o meu coração, e eu voluntariamente dou um pouquinho mais. E isso acontece, na esperança de que outras pessoas sejam ganhas, outras pessoas sejam salvas para Cristo, se tratando aqui de missões e outras coisas. Em Êxodo 25, nós vimos que Deus chamou a Moisés, e ele disse: fala ao filho de Israel, tá? Então, foi o texto base que nós lemos. E aí vocês observam que tem uma série de ofertas. Isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Tem ouro, tem prata, tem estofo azul, púrpura, linho fino, pelo de cabra, pelo de carneiro, tá? Madeira de acaça, azeite para luz, especiarias. Observe que tem uma série de ofertas. Guarde isso aí. Bem, para quê? Era para fazer um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Preste atenção. Deus se relaciona com o seu povo no templo, mais diretamente. Não estou dizendo que você não pode realizar seu culto doméstico, fazer o que você quiser fora, mas Deus se relaciona com o seu povo no templo. É assim quando começa. E quando ele pede essas ofertas, vocês vão ver qual é o benefício da oferta para nós. Tá? Bem, olhando lá, o Senhor disse para quem? Para Moisés. Quem é o líder? Moisés. É dever do líder falar ao povo das suas responsabilidades diante de Deus. É dever do líder. O líder não deve se excluir de maneira nenhuma. Pergunta: Deus não poderia fazer o tabernáculo descer do céu como ele fez como ele vai fazer com a Nova Jerusalém?
Se nós olharmos como é que isso acontece, Deus leva o Moisés até, eu diria, o terceiro céu, né? O Paulo recebeu, e Moisés vê esse templo que está no céu, o tabernáculo está lá, e Deus diz assim: você vai fazer uma réplica para mim desse templo. Agora, irmãos, para Moisés, vocês lembram que eu disse para vocês que tem gente que pega a Bíblia e ensina de qualquer jeito, não tem a menor condição? Quando Deus foi mostrar esse santuário para Moisés, Moisés jejuou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Vocês sabem por quê, irmão? Porque na carne, do jeito que ele estava, ele não poderia entender a revelação de Deus. Ele tem que ficar aquele período todo para jogar para fora tudo que não presta, para ele ficar, sabe, limpinho, para ir à presença de Deus. Então, as coisas de Deus não são assim, o cara abre e sai falando. Isso aqui requer estudo, ensino, requer aprendizado, requer cuidado. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu sou obrigado a fazer toda semana, é traduzir texto de, sabe, hebraico para português. É terrível, às vezes falta palavra, né? Então Deus mostrou para Moisés, disse: você vai fazer uma réplica. Aí o Moisés disse assim: olha, eu acho que não tem ninguém capaz de fazer isso aí lá na terra, não. Deus disse: Moisés, eu vou capacitar, eu vou dar condições de fazer, tá? E aí Deus ordenou os filhos de Israel, e isso é um privilégio dos filhos de Deus. Por isso que o Jonas, quando está aqui, ele diz: olha, que as pessoas que não são membros da igreja estão isentas disso. Isso é um privilégio do filho de Deus, de quem Deus fala ao coração, de quem Deus tem trabalhado, abençoado. Essa pessoa reconhece a graça de Deus. O grande problema nosso com isso é que nós achamos que tudo que nós temos depende da nossa inteligência, da nossa posição, do nosso emprego, tá? Da nossa capacidade, e aí a gente não entende que tudo vem das mãos de Deus. E aí, se Deus é o dono do ouro e da prata, por que ele pede oferta? E a resposta é simples, ali, ó. Para quê? Para que o povo participe e desenvolva o dom de contribuir, e aprenda que mais bem-aventurado é dado que receber. A ordem é para quem tem um coração o quê? Generoso. Não é para pão duro, não. Tá? A ordem não é para pão duro. Se você é pão duro, se você é avarento, guarde seu dinheiro. Deus não precisa dele, não. Deus está falando com um povo que reconhece quem ele é, e um povo que entende que dizimar e ofertar é elemento de culto, faz parte do nosso culto. A ordem então é para quem tem um coração generoso, e em seguida ele fala os tipos de oferta. Agora, Deus descreveu as ofertas em detalhes, porque Deus não pediu apenas ouro e prata. Deus não poderia ter pedido: traz ouro e prata, certo? Estão no deserto. Aí pega aí, monta uma comitiva, vai lá na cidade, vende esse ouro e essa prata e compra tudo para a gente fazer o tabernáculo. Não poderia ser feito assim? Por que ele pediu então que as pessoas trouxessem? Deus, em sua sabedoria, ele estava falando de níveis, aqui ó, de níveis sociais, tá? Quem não tem ouro e... Irmãos, quem não tem ouro e prata, cada um doa o quê? O que tem. Então, oferta é segundo propôs no coração, dízimo é 10%, oferta não. Esse era um momento histórico solene que Deus usou para organizar a vida do povo. Preste atenção, Deus usou essas ofertas para organizar a vida do povo. E quando ele pede oferta, ele estava dando a oportunidade de todos participarem da bênção. Vocês vão já entender como é que funciona a organização. Antes do tabernáculo, o povo acampava de qualquer jeito. O povo chegava, e aí eles começavam a armar as tendas, misturavam o pessoal de Dan com o Naftali, misturava as tribos todas. Passa aí, mim. Olha só, depois que eles trouxeram as ofertas e organizaram o tabernáculo, está aqui o tabernáculo, a tenda de Moisés, os levitas, e aí as tribos espalhadas por aqui. Tá? Aí fica 3 ao oeste, 3 ao sul,
3 ao norte, 3 ao leste. E qual é a forma que vocês estão vendo aqui? É a forma de uma cruz. Depois da constituição do templo, do tabernáculo, o povo ganhou essa organização, porque tudo no tabernáculo apontava para quem? Para Jesus. Todas as ofertas, todos os dízimos, tudo que era recolhido, tudo que era apresentado, todo tipo de culto que era feito aí, era feito para Jesus. Vocês entenderam a profundidade? Pode passar aqui. Agora, dízimos e ofertas nos ajudam a organizar a nossa vida e principalmente as nossas finanças. Tudo no tabernáculo apontava para o ministério e sacrifício de Cristo, né? Pelo seu povo, pela sua igreja. E as ofertas, elas determinam o quê? Um nível. Então o que você tem que aprender? Por que Deus disse que era para trazer oferta variada? Porque cada um ia ofertar dentro do seu nível. Porque as ofertas, elas determinam um nível. Quem era do nível ouro, ofertava o quê? Ouro. Quem era do nível prata, ofertava prata. Quem ofertava prata, né? Nível prata, e assim por diante, até o pessoal que dá troco de pão. Lembram dessa história? Né? Então olha só, o importante é observar aqui que Deus proíbe a oferta fora do nível. O que é a oferta fora do nível? Ninguém poderia inferiorizar o seu nível pessoal, ou seja, diante de Deus. Se você é ouro, você não pode ofertar azeite. Eles poderiam dar mais, não menos. Quem assim age, ou seja, quem é do nível ouro e dá uma oferta baixa, ele está dizendo: Senhor, o Senhor não é digno de receber as ofertas de valor. O Senhor não é digno, o Senhor não é meu Deus, o Senhor não me dá nada, o Senhor é uma pessoa comum. Pega aí 50 centavos aí, joga, dá qualquer oferta. Também é claro que baixar o nível, ou seja, ofertar abaixo do nível, está dizendo que você também não é digno do nível que está. Se você tem o nível ouro e você dá uma oferta do nível baixo, você está dizendo: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, me rebaixa. Está pedindo para ser rebaixado. Então, por isso que a Bíblia é um livro fantástico, porque ela tem esses ensinamentos para nós. Ela nos livra de sermos avarentos. Nós nos preocupamos tanto com as coisas aqui, né? E Jesus fala isso em Mateus: se preocupa tanto com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, né? Olha que Deus alimenta as aves do céu, Deus faz florescer a erva do campo. Então Deus pode rebaixá-lo e você perderá as bênçãos do Senhor para a sua vida e para a sua família. Um dia desse eu disse para uma irmã que eu tenho plena convicção de que a família dela é abençoada pela vida dela. Eu não tenho dúvida disso. Então, vocês lembram da oferta da viúva? Lembram? A viúva vai ofertar e tem gente de olho na oferta dela. Irmão, vocês sabiam que tem gente de olho na oferta de vocês? Aí vocês vão dizer que coisa feia, que absurdo. Vocês sabem quem era Jesus? Que coisa feia Jesus estava fazendo, não é? Porque Jesus está observando lá. Os fariseus abriam a carteira, botavam uma grana preta lá, Jesus de olho. E os discípulos dele lá, né, como eu conheço o coração do homem, torcendo: muito bem, isso aí tem mais. Aquele ali é melhor. Quando vem a viúva, ele diz: vixe, essa aí vai dar nada, é capaz de tirar até o que tem lá, fica de olho. Né? Aí Jesus vai e diz: ela deu, mas Jesus está observando. Jesus sabe do nosso nível, Jesus sabe do que podemos fazer. Jesus está no culto olhando para nós e Ele sabe o tipo de oferta que deveríamos trazer para a casa do Senhor. Irmãos, e quando você eleva o nível,
é sinal de graça, de generosidade. E está dizendo para Deus que você está pronto para ser promovido. Quando nós nos tornamos ofertantes de ouro, os céus se abrem sobre nós. Preste atenção. 1 Reis capítulo 17 vai narrar o encontro de Elias com uma viúva lá em Serepta. E observe, muito bem, as ordenações de Deus. O que Deus faz? Primeiro Deus ordenou o quê? Deus falou primeiro com Elias ou com a viúva? Não, Deus falou primeiro com a viúva. O texto diz que Deus chega para Elias assim: Elias, tu vais lá em Serepta, na casa de uma viúva, eu já falei com ela, tá? Eu já ordenei ela. Por quê? Porque Deus é soberano, Ele faz tudo conforme a sua vontade. O texto não disse que Deus consultou a viúva, mas disse que Deus ordenou a viúva. E quando ela viu Elias, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E apanhei aqui 2 cavacos, tá? Vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e o quê? E vai morrer. Nós vamos comer e vamos morrer. Aí, por que Deus ordenou? Porque se Deus pedisse, ela ia negar. Pode ter certeza. Dizer: não, Senhor, eu não vou dar não, porque eu só tenho esse negócio aqui e eu vou comer e vou morrer com meu filho. Não tenho, eu só tenho isso. Então Deus ordenou. Agora, o que é esse ordenar? É decreto de Deus, é trabalhar, é mudar a mente. Eu tenho dito para vocês que quando Deus vai converter alguém, Ele chega com essa pessoa pessoalmente. Antes de o pregador trazer a mensagem, é o Espírito Santo que vai lá e já regenera ele. Porque senão, se Deus, mesmo que Deus tivesse ordenado e não tivesse trabalhado na mente da viúva, ela dizia: não vou dar não, Senhor, só tem isso aqui para morrer, não vou dar. Mas Deus ordena, trabalha a mente dela. É como várias vezes eu já disse para vocês, que Jesus chega lá na coletoria, né? Chama o Levi, o Mateus e diz: segue-me. Se fosse eu, teria perguntado: em primeiro lugar, para onde? Em segundo lugar, nós vamos fazer o quê? Em terceiro lugar, eu vou ganhar quanto? Jesus diz: nada. Olha a mesa aí, Senhor, o que mais tem é dinheiro aqui, ó. Mas como Deus já havia convertido o coração de Mateus antecipadamente, porque se nós demonstramos amor por Ele, é porque Ele nos amou o quê? Primeiro, já Ele fez tudo primeiro. E aí Deus ordenou a viúva, decretou a viúva, e a viúva vai, quando Elias chega, ela faz o bolo. Essa viúva, ela não tinha nenhum recurso, mas ela sabia o que Deus queria, e Deus trabalhando na mente dela, dispondo o coração dela, como dispôs o coração do povo lá, em Êxodo 25, para ofertar, ela vai e faz o bolo. Agora, passa aí. O Elias diz uma coisa para ela interessante: não temas. Esse aqui é o problema, nós tememos. Irmãos, no amor não existe o quê? Medo. Antes o perfeito amor lança fora o quê? Medo. Todo medo. Olha, eu tenho um problema sério com gente que tem medo. Você tem medo de morrer? Você tem medo disso? Às vezes o sujeito diz assim na minha área: eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de ficar numa cadeira de roda infeliz. Deus determinou todos os detalhes da tua vida. Se tu tiver de ficar de cadeira de roda, tu vai ficar caindo de uma rede, ou caindo de uma cadeira. E olha aqui, isso aqui não é pensamento não, isso aqui é 1 João. João diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. As pessoas vivem atormentadas com seus medos. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado o quê? No amor. Nós o amamos porque Ele nos amou? Todo mundo sabe esse versículo. Só que esses dois de cima, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, eles antecedem a esse texto.
E esse texto aqui, ele não está falando só da nossa salvação, ele está falando também da providência da nossa vida de um modo geral. Não temam, não tenham medo das coisas. Deus nos amou primeiro, Ele vai cuidar de nós. Não temos. 1 Reis 17,14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Irmãos, lembram que Davi disse que ele nunca viu um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão? Deus que cuida de nós não vai deixar que falte farinha na nossa panela. Pode não ter para esbanjar, pode não ter o filé mignon, que está caríssimo, né? Mas vai ter alimento para você todos os dias. Mateus 14, 22. Por que Jesus ordenou? Porque eles não queriam ir. Presta atenção. Para onde? Jesus termina de multiplicar os pães, e aí ele manda os discípulos irem para o outro lado. Por que Jesus manda? Porque o normal seria o quê? Jesus tomar a direção ao outro lado e os discípulos virem atrás. Mas Jesus mandou porque eles não queriam ir. E nós somos assim, a gente sempre não quer ir, nós sempre não queremos obedecer, e Deus tem que ordenar, Deus tem que determinar e Deus tem que decretar. Então, que Deus nos abençoe. Nós estamos praticamente fechando o ano, tá? Encerrando o ano aqui. Muitas coisas nós fizemos esse ano, poderíamos ter feito muito mais, tá? Eu estou falando aqui em termos de doutrina. Próximo domingo nós vamos tratar sobre, já hoje à noite vamos tratar sobre a vida de Jesus, né? Sobre a questão natalina, e no próximo domingo, né? Já é o primeiro domingo do mês, né? Primeiro domingo do mês, nós já vamos estar tratando de algumas coisas ligadas ao novo ano para vocês. E vocês venham para a igreja assim mesmo, e aí Deus é quem vai providenciar aquilo que vocês vão ouvir, se é no último, se é no primeiro, tá? E a bênção de Deus atinge vocês. Então, lembre-se disso. Dízimo, tá? Determinação 10%. Por que Deus determina isso? Porque Ele nos comprou, nós somos propriedade dele. Você nunca deixou de ser escravo. Antes você era escravo do pecado, agora você é escravo de Cristo, porque Ele nos comprou. 1 Coríntios 7, 21 e 22. Oferta, segundo propôs no coração, mas entenda que você faz parte de um grupo, que você tem um nível, e se você, dentro desse nível, você dá abaixo, você está dizendo que Deus não é digno de receber a oferta, e que você também está pedindo que Ele rebaixe você. Se você está dando acima das suas posses, como fez a viúva, não se preocupe, não vai faltar farinha na sua panela, nem azeite na sua botija, tá? Porque se tem uma coisa que você não pode esquecer, é o que Jó disse para Deus: nu vim do ventre da minha mãe, e nu vou voltar, tá? E que Deus nos abençoe e Ele nos dê um coração generoso.